A nossa produção recebeu hoje o vídeo de um carro de luxo servindo de batedor para um ciclista na orla da Pajuçara. O detalhe é que a região tem ciclovia e o veículo estava transitando abaixo do limite mínimo de velocidade na Avenida Doutor Antônio Gouveia. Isso tem sido muito comum. Tá demais, tá? Até na L101 Sul tá demais essa história. Ótimo, tem que treinar, tranquilo. Agora você não pode treinar e deixar a vida dos outros a 1000 por hora, né? Você é louco para chegar no trabalho e o cara lá, devagarzinho, passando, andando e você não consegue. Muito comum. Então, para falar sobre esse assunto, ao vivo, a repórter Mônica Emílio fala com a gente. Mônica, o que é que diz, então, o Código de Trânsito sobre casos como esse que a gente acabou de ver? O que é que fala? Boa tarde para você, prazer tê-la aqui, bem-vinda. O microfone é todo seu. Fala, garota. Oi, Douglas, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando, tá junto com a gente. Pode, ponto. Eu poderia aqui, né? Porque não pode, e ponto. Vamos entender por que não pode, né? Porque a gente vê aí claramente que o carro está em baixa velocidade e a gente sabe que ali, meio metro para o lado dele, para o lado direito dele, tem a ciclovia que é onde ele deveria estar. Para a gente entender o porquê não pode, para a gente saber exatamente sobre isso, eu vou conversar com o Gregory Aguiar, ele que é mestre especialista em trânsito, mobilidade, estradas. Gregory, boa tarde. Boa tarde. Eu já disse que não pode, né? Não pode. Porque não pode. Não pode. Por que não pode? Boa tarde. A utilização do pisca-alerta é determinado pelo CTB no seu artigo 40, que é para imobilização do veículo e outras situações, tipo um veículo rebocado. Para o caso específico de ser utilizado como batedor, esse veículo teria que ser caracterizado, teria que usar um giroflex na cor amarela e claramente ser determinado pela DMTT, ou a BPTran, ou BPRV, dependendo da via que ele circular. E essa bicicleta, ela poderia perfeitamente estar no local designado para ela? Exatamente. O que as pessoas... mas o sujeito estava em treinamento. Possuímos já a faixa verde na orla de Maceió, ou seja, tem área para o ciclista transitar sem a necessidade de uso de batedor. No caso, ele ligou o alerta acreditando que ali estava sinalizando para outras pessoas, né, que ele estaria com essa velocidade reduzida. Mesmo ele sinalizando, mesmo a gente entendendo essa boa vontade de sinalizar, seria uma infração de trânsito? É uma infração média, o artigo 251. O uso de pisca-alerta, de frequência amarela, se não for imobilizado, é uma infração média, sujeito a multa. O ciclista, ele poderia estar na pista também, já que tem a ciclovia disponível para ele, ou ele poderia usar? O errado realmente nessa história é só o batedor? Só o batedor. O ciclista ele pode usar, sim, a via, como qualquer outro veículo. O que é recomendável é que use a via exclusiva para o ciclismo, no caso a nossa faixa verde, a ciclovia, a ciclofaixa. Mas a gente entende também que certos esportes de ciclismo de longa duração, eles utilizam a pista normal. É possível sim. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o Gregory Aguiar, mestre especialista em trânsito, né, mobilidade, estradas. Portanto, está aí. Já sabe, não pode, porque a gente vê, né? A gente entende, claro, todo mundo entende, né, Douglas, que ali estava tentando preservar a segurança para que aquele ciclista pudesse treinar. Provavelmente ele estava treinando longas distâncias, mas mesmo assim, com toda a boa vontade do mundo e pensando na segurança do ciclista, deixou-se de pensar na segurança e na mobilidade de outros condutores, não é, que precisam trafegar. Ainda mais a gente sabe que naquele trecho ali é um trecho que é um pouco mais lento, tem horários que fica um pouco mais difícil. Não é, porque são muitos veículos passando aqui pela orla, então é ter consciência e lembrar, é infração de trânsito e não pode. Douglas. Valeu, Mônica. Eu tenho uma pergunta para o Gregory, porque no sentido Marechal Deodoro Maceió, é muito comum a gente ver esse tipo de situação. Carros, né, fazendo esses guias, agindo como batedores para pessoas que estão em treinamento. Ele falou que na cidade não pode. Nas rodovias estaduais, federais, isso pode, é permitido? Também não, porque tem a tal da velocidade mínima nessas rodovias. Pergunta para ele aí, por favor, Mônica. Vou perguntar, o Douglas Gregory está no estúdio questionando, né? Também sentido Marechal, Maceió, Marechal. Nas rodovias, a gente também encontra pessoas em treinamento de bicicleta com batedores, com carros descaracterizados, carros comuns.
Pode? Não pode? Como é que funciona também nas rodovias? Vamos lá. O CTB, ele é claro, seja na rodovia, seja em área urbana. O elemento de batedor é um veículo caracterizado, próprio para tal, no qual o condutor tem treinamento de batedor e ele está caracterizado. O veículo com batedor é irregular. Inclusive, o uso de veículo com pisca-alerta ligado e rodando sobre o acostamento são duas infrações de uso alerta com o veículo. Caso o pisca-alerta só pode ser utilizado com o veículo parado? O veículo parado é avisar o condutor de algum elemento emergencial ou quando o veículo está rebocado. Na verdade, existe também alguns condutores que acham que quando está chovendo é bom ligar o pisca-alerta, mas não. Isso é um risco, especialmente em rodovia. Justamente porque no artigo 40 determina que o veículo estando imobilizado se usa o pisca-alerta. Então, se você usa em um momento de chuva, neblina, o pisca-alerta, pode ser que o condutor que vem atrás entenda que esse veículo está parado e aí não está. E aí pode causar um acidente. O que se entende normalmente pelos especialistas de trânsito que o uso incorreto do pisca-alerta ele vai gerar mais risco do que, obviamente, o sujeito estar em uma condução de segurança viária. Ok, obrigado pelas informações mais uma vez. Portanto, é isso, Douglas. Por mais que tenha essa boa vontade, né? Estou fazendo isso porque eu quero a segurança de tal pessoa, dada quem está na bicicleta, tem que seguir o Código de Segurança e também não pode, né? Está em movimento, o pisca-alerta não pode, na rodovia também não pode se utilizar dessa prática. Voltamos com você. Valeu, Mônica. Muito obrigado a você. Abraço no Gregory. Muito obrigado pelas informações. Então, esse tipo de cena que tem sido muito comum na capital e também nesse trecho entre Marechal, Maceió, Paripueira, Maceió, isso não pode. Isso é para poucos, né? Você não vai colocar um carro de luxo andar 40, 60 quilômetros fazendo aí o batedor para alguém, mas não pode. Pode ser A, pode ser B, pode ser C. Esse tipo de coisa não pode, é passível, inclusive, de multa, segundo o especialista. E agora?